quais são os principais desafios que um gestor tem para realizar a segurança do trabalho lá na empresa dele? Olha, eu diria que é o tempo, né? O tempo para se parar, para se refletir, para se ouvir o funcionário, para se treinar, e muito a questão financeira também, né? Porque a gente precisa fazer adequações tanto de EPIs como que nos próprios treinamentos, que acabam sendo aulas, investimentos que você faz. Mas não é só isso, né? É uma questão de você conseguir implementar uma cultura, porque isso não é fácil, isso leva tempo. Se a gente for analisar, né, pessoas mais antigas que sempre trabalharam de uma determinada forma, elas acabam até, às vezes, tendo mais dificuldade para assimilar. Mas por quê? Por que necessita fazer isso? Então, eu acho que a diferença é você conseguir colocar um propósito no seu colaborador. Mas se você próprio não acredita, com certeza você não vai conseguir transmitir isso para eles, né? Então, eu atribuo que esses sejam, assim, os maiores desafios que se tem. A gente precisa ter as condições financeiras, porque não é só EPIs, né? A gente tem que pensar nas proteções coletivas antes de mais nada, nas adequações que se fazem necessárias. Por exemplo, se a gente for pensar em máquinas, às vezes tem máquinas que nem compensa você tentar adequar, porque são valores, né, na casa dos milhões que você leva. Então, muitas empresas não têm como arcar com esse custo. A questão do custo impede nesse aspecto. Impede, mas assim... Aí tem que se adotar umas outras questões para, obviamente, proteger estratégias. Exato. Mas eu acho que é justamente, né, a gente conseguir parar, analisar, observar, escutar o colaborador. Porque, às vezes, o gestor ele tem uma demanda tão grande que ele acaba não conseguindo fazer isso como deveria. Então, a gente só consegue ver, de fato, o risco a partir do momento que a gente, claro, vai observar tecnicamente, mas vai ouvir também, porque tem muitas coisas que acontecem no próprio comportamento que, no momento que você está aí observando, você não se dá conta. Até porque, né, se a gente for pegar a segurança do trabalho, quando ela entra num determinado setor, a gente sabe que as pessoas já costumam ter uma postura diferente. É que nem se ouvir o guarda no trânsito, né? Eu já vou, vou olhar se eu estou sem cinto, eu vou colocar, eu vou olhar a velocidade. Da mesma forma... Aí aquela história que nós até comentávamos no podcast anterior, que é a história da criação da cultura da segurança. Né? Você não precisa ter aquele momento onde está o técnico lá para que o funcionário esteja totalmente protegido. Tem que criar cultura para que, mesmo que o técnico não esteja por lá, não há um policiamento com relação a essa questão. Por isso que precisa se ter um propósito. Por que eu tenho que trabalhar assim? Não, eu preciso trabalhar desta forma, porque é a forma mais segura para mim, para a minha saúde e, por consequência, para os meus próprios familiares, né? Porque é a certeza, a gente sempre brinca, você está chegando aqui com 10 dedinhos, você tem que voltar para casa com os 10 e não faltando um pedacinho, né? Delicadeza. É. Porque são cicatrizes, né, que... a pessoa, se tiver um acidente de trabalho, com certeza ela vai lembrar o resto da vida. Independentemente da gravidade que for, mas se for uma gravidade maior, né, nem se fala. Então, eu acho que está muito voltado a essa questão. E no episódio anterior, até o Silvano foi muito assertivo numa colocação que ele fez, a questão de custo intermediário de EPIs. Às vezes a gente acha que tem que ser o top, a melhor marca. Se você consegue arcar com isso, ótimo. Mas às vezes a gente consegue, numa linha mais intermediária, fazer todas as adequações que se fazem necessárias e dessa forma proteger a saúde, né, do meu colaborador.